Você lançou a música Metaverso, que é uma homenagem ao povo da Ucrânia. O que você pensa sobre a ofensiva russa dentro daquele país? A Metaverso ela foi uma homenagem em específico à Ucrânia e ao Vladimir Zelensky pela garra com que a Ucrânia está enfrentando a Rússia. Claro, tem o aporte de armamentos da Europa, dos Estados Unidos, mas quem está na linha de frente são só pessoas russas, pessoas ucranianas, são só soldados ucranianos, tanto civis quanto militares, ucranianos. Então, todo mundo, ou quase todo mundo, pensou: vai, dentro de poucos dias, a Ucrânia seria dominada por Vladimir Putin e, seria o fim da Ucrânia, né? A Ucrânia é dominada por Vladimir Putin, seria anexado ao território russo e está tudo certo. Não. Estão há mais de 2 anos e meio já, em guerra, avançando até para dentro do território russo, né? Sem dar o braço a torcer para aquele regime de uma total tirania, de uma total, assim, um, uma guerra assim que pode tranquilamente ser comparada ao início da Segunda Guerra Mundial, quando Hitler anexou a Áustria e a Hungria ao território alemão e depois deu início à invasão da Polônia. Tranquilamente pode ser comparada à situação da Ucrânia, pode ser comparada com aquele período histórico. Há chances de a guerra na Ucrânia se tornar uma terceira guerra mundial? Se eu fosse presidente de um dos países europeus ou dos Estados Unidos, esse conflito na Ucrânia já teria virado uma terceira guerra mundial. Porque eu acho uma covardia dos países grandes, que nem Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, mandarem armamentos para os soldados ucranianos se virarem como pode e não entrarem diretamente no conflito para desmantelar o autoritarismo do Vladimir Putin. Qual o futuro dos conflitos entre Israel, faixa de Gaza e Líbano? Esses eu acho que não tem mais conserto, porque se pegarmos no conceito histórico, Israel não está certo não reconhecendo o território da Palestina como independente, e os outros terroristas que desencadearam agora esse conflito que está se arrastando e que agora já se ramificou para o Líbano também, Líbano, Irã, também não dão o braço a torcer. Então, o que acontece? Se sabe que lá o problema não é só religioso, não é um conflito entre judeus e palestinos, é um conflito de interesses em petróleos, em outras jazidas. Então, tudo isso é um combustível para que essa guerra nunca acabe. Com base nisso, você acha que o Oriente Médio algum dia terá uma paz contínua? Dificilmente, porque para te conseguir ter uma, uma paz numa região dessa, que já historicamente é condenada à guerra, a sempre estar em conflito, é muito difícil, porque o que acontece? A guerra ela pode parar hoje, terminar. O Israel recolher suas tropas, tudo mais, o Hezbollah parar de atacar, o Hamas, enfim. Beleza. Eles se reagrupam e voltam a atacar. Aí Israel faz mais um genocídio, alegando que está defendendo seu povo. Do outro lado, os grupos terroristas fazem outro genocídio, alegando que estão também defendendo seu povo, e tudo recomeça dali um tempo.
como foi o que aconteceu. Até 7 de outubro de 2023 estava tudo calmo. 7 de outubro de 2023, um doidinho inventou de ir lá e botar fogo na pólvora, pelo lado do Hamas. Israel veio com tudo para cima dos palestinos, que na sua grande maioria não tem nada a ver, porque grande parte das pessoas que morreram na faixa de Gaza não são terroristas, eram pessoas de família que nada tinham a ver com os conflitos, que não têm culpa nenhuma de viverem em uma região onde apenas loucos governam. A gente vê muito a posição de neutralidade do Brasil, tanto nos conflitos no Oriente Médio quanto na guerra da Ucrânia. Isso é bastante criticado. Mas você acha que a posição de neutralidade do Brasil nas guerras, ela evita o país a não se envolver diretamente em uma? Eu acredito que a posição do Brasil nas guerras, principalmente na guerra da Ucrânia, ela talvez mais prejudique o Brasil do que ajude ele. Porque assim, ó, o que acontece? Mostra que o Brasil não tem impulso firme para tomar uma posição, a posição que ele deveria ter. Por exemplo, nós tínhamos que ter condenado a invasão russa em 2022. Nós não condenamos. Saiu o presidente, entrou outro, também não condenou. Então mostra que o país ele não tem impulso firme, ele não tem nem noção das próprias decisões que ele teria que tomar. Não, se o Brasil tivesse condenado a invasão russa à Ucrânia, nós continuaríamos vendendo nossos produtos para exportação. A Rússia não teria invadido nosso país, ao contrário do que algum maluco possa pensar. E nós se consolidaríamos com uma posição. Nós estamos apoiando a Ucrânia. Não. Assim nós nos mantemos neutros. E o que acontece? Nossos presidentes ainda vão lá apertar a mão do Carrasco. Uma semana antes de começar a guerra, nosso presidente vai lá, aperta a mão do Carrasco e diz: ok, estou contigo. É como se fosse isso, a neutralidade do Brasil. E depois o outro atual presidente faz a mesma coisa. Então o que acontece? Nós não dizemos que estamos contra a Ucrânia, mas também damos todos os indícios de que estamos a favor da Rússia. E isso é uma coisa que não pode acontecer em um país que se diz democrático, que se diz preservar os mesmos valores do país que está sendo atacado, no caso, a Ucrânia.